Vamos lá, pessoal. Vamos entrar agora no último bloco para a gente finalizar em definitiva essa segunda parte aí que no material de vocês eu estou chamando de segundo bloco, para que a gente comece já a entrar no assunto financiamento da Seguridade Social. Então, ainda nesse bloco, a gente já vai dar as noções básicas de financiamento da Seguridade Social, que é entender de onde vem e quem paga, o custo do sistema, e na próxima aula aí a gente adentra aí, nas duas próximas aulas a gente vai falar só de custeio, é 8.212, 8.212, 8.212, tá ok? Então fique atento aí. Então a gente abre aqui a aula de hoje falando do quê? Estrutura organizacional do INSS. Então, em que ponto da matéria nós estamos? Então, a gente está lá no decreto 7556 de 2011. Então, esse decreto aí, ele vai escalonar a estrutura e o funcionamento dessa autarquia federal que vocês tanto querem trabalhar. Então, vamos lá. O que diz aqui o nosso artigo 2º desse decreto? Ele diz o seguinte, que o INSS vai se estruturar da seguinte maneira. Aí ele traz lá, primeiro, órgãos de assistência direta e imediata ao presidente. Depois ele apresenta órgãos seccionais, nos traz os órgãos específicos, singulares e, por último, as unidades descentralizadas. Já vou falando aqui para você. Unidades descentralizadas é muito importante? É muito importante para você. Daqui a pouquinho eu vou mostrar por quê, mas já guarde aí. Tenho que saber muito unidades descentralizadas. Então vamos aqui, entendendo aqui os órgãos de assistência direta e imediata ao presidente. Então ele apresenta aí como órgãos o gabinete, temos aqui a assessoria de comunicação social, a coordenação geral de planejamento e gestão estratégica, a coordenadoria geral de tecnologia da informação, e o Centro de Formação e Aperfeiçoamento do INSS. Então, seria esse aí o primeiro órgão da estrutura, chamado aí de assistência direta e imediata ao presidente. Você já imagina que é um órgão de cúpula, né, que está lá em cima na estrutura. Partindo para os órgãos seccionais, aqui o nosso segundo item. Então, ele apresenta aí como órgãos seccionais a Procuradoria Federal Especializada, a Auditoria Geral, a Corregedoria Geral, a Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística, na verdade, então ele continua aqui, Diretoria de Gestão de Pessoas, então aqui mais as diretorias aí das diversos ramos, né? Então a gente vê aqui que fala de orçamento, fala de logística e fala de pessoal. Como terceiro órgão, nós temos aí os órgãos específicos singulares. Então, quais são eles? Então, a Diretoria de Benefícios, Diretoria de Saúde do Trabalhador e Diretoria de Atendimento. Aí, a partir daqui, a gente começa a ter que ter uma atenção um pouquinho mais especial, candidato. E por que um pouquinho mais especial? Porque agora a gente vai entrar nas unidades descentralizadas. E essas unidades descentralizadas, elas possuem algumas regrinhas trazidas por uma portaria novíssima do ano de 2015. É a portaria 387 de 2015. Então, esta portaria traz regrinhas muito importantes para a gente, em termos de prova. E quais são essas regrinhas trazidas pela portaria 387 de 2015? Antes de mais nada, já apresento para você as unidades descentralizadas, então, para a gente não pular a fase aí, não dificultar o aprendizado. A gente tem superintendências regionais, gerências executivas, agências da Previdência Social, procuradorias regionais, procuradorias seccionais, auditorias regionais e corregedorias regionais. Pergunto, você está fazendo concurso para qual área? Pensa comigo. Para onde é? Para qual unidade descentralizada? Precisa dizer? Ó, por que ela é muito importante para a gente, essas unidades descentralizadas, em especial essas três primeiras? Porque a portaria vai amarrar regras para ela. Tá ok? Então, vamos lá ao que diz a portaria 387 em relação a essas regras.
A portaria em especial, ela vai tratar especificamente dos cargos de gerente de agência, gerente executivo e superintendente regional. Tamanha é a importância desses cargos para a Previdência Social. Então, vamos tomar alguns cuidados especiais e algumas regras atinentes a isso daqui. Então, vamos lá, o que diz a Portaria 387 de 2015. Ela diz que para eu ocupar o cargo de gerente de agência, para você, daqui a 2, 3 anos, ocupar o cargo de gerente de agência, de gerente executivo e de superintendente regional, é necessário ter curso de gestão. Então, o primeiro item, é necessário ter curso de gestão, tanto de superintendente como de gerente executivo e agências da Previdência. Para os cargos de gerente executivo e de superintendente regional, nós temos mais alguns requisitos. Para o cargo de gerente da Previdência Social especificamente, nós vamos ter apenas o quê? O curso de gestão, com uma observação, e essa observação vai valer para os 3. No momento da nomeação, tanto para gerente de agência, como gerente executivo, como superintendente regional, pode acontecer do servidor não ter concluído esse curso de gestão dele, ainda está fazendo o curso de gestão. Quando isso acontecer, ele terá, a partir da nomeação, 6 meses para concluir o curso de gestão. Caso, dentro desse período de 6 meses, ele não consiga concluir o curso de gestão, ele será exonerado, ele perderá o cargo de gerente. Então, primeira observação que você deve guardar, ou de gerente ou de superintendente. Então, o curso de gestão ele pode não estar concluído, mas o servidor pode estar cursando esse curso. E aí ele tem 6 meses a partir da nomeação para concluí-lo. Então, esse é o único requisito trazido aí para o cargo de gerente de agência. Tá, ok? A gente agora sobe para os cargos de gerente executivo. Então, além do curso de gestão para ocupar o cargo de gerente executivo, traz a lei também que ele precisa de, no mínimo, 2 anos como gerente de agência. Então, ele tem que ter sido gerente de agência por, no mínimo, 2 anos. Então, é mais um requisito cumulativo. Percebam que há uma espécie aqui, a gente está diante aqui de uma hierarquia entre essas unidades. Aqui eu necessito apenas de curso de gestão, aqui já surge um requisito novo. Tá? Superintendente regional, então eu tenho o curso de gestão, eu vou precisar aqui de mais 3 anos de gerente executivo, e para por aí? Não para por aí, ainda surge mais um requisito. A lei fala em 5 dias úteis de estágio monitorado. Então, ainda vai ser necessário 5 dias úteis de estágio monitorado. Então, mais um requisito. Então, repare que há um escalonamento. Eu parto do cargo de gerente de agência, que eu preciso apenas de um curso de gestão, que, como eu já disse, não pode estar concluído, mas tem que estar cursando. No segundo momento, eu parto para o cargo de gerente executivo, também com curso de gestão, com essa mesma regra, mas devendo também ter 2 anos como gerente de agência. Olha o seu futuro, pensa no seu futuro. Partindo para o cargo de superintendente de agência, eu tenho também o curso de gestão, agora eu vou ter os 3 anos como gerente executivo e mais 5 dias úteis de estágio monitorado. Peço, venha aqui que vocês tomem cuidado com a seguinte situação. Esses 2 anos como gerente de agência e esses 3 anos como gerente executivo,
eles podem ser dispensados. Então, a lei ainda traz lá esse requisito na lei. Quando o servidor tenha ocupado lá os cargos de diretoria e assessoramento, os cargos de diretoria e assessoramento especial, chamado de DAI 3, que são os cargos de assessoria ali de alta cúpula do governo. Então, se ele tiver ocupado esse cargo aqui, ele vai estar automaticamente dispensado desses 2 anos e desses 3 anos. Peço que deem uma olhada ao material, quem está com material, dê uma olhada com atenção nisso daí. Então, ele está falando lá dessa questão do DAI, está falando da questão do curso de gestão e desses períodos. Deem uma olhada para que vocês o quê? Assimilem, porque é uma portaria novíssima, então pode cair. No concurso de 2008 falou-se de estrutura organizacional, então trazia lá uma questão de um órgão onde também tinha que cumprir requisito. É muito importante. Não precisa nem falar que as unidades descentralizadas, mais ainda por suas especificidades. Então vou falar com vocês sério agora. Unidade descentralizada é muito importante. Tá? Unidade descentralizada é muito importante. Presta bem atenção no que eu estou falando. Então, a pincelada aqui sobre a estrutura organizacional do INSS é basicamente essa. Então, a gente começou ali falando dos órgãos de assistência direta e imediata ao presidente, passamos falando pelos órgãos seccionais, passamos falando sobre os órgãos específicos singulares. Então, repara que aqui não tem nenhuma especificidade aí trazida pela portaria ali que seja muito relevante para a gente. E aí a gente fechou nas unidades descentralizadas, com essas 3 questões muito importantes. Lembrando que esses não são os únicos elementos que estão contidos aqui nessas unidades descentralizadas, não são os únicos órgãos, não. Então, a gente ainda tem aqui procuradorias regionais, temos procuradorias seccionais, temos auditorias regionais e temos corregedorias regionais, sem especificidades próprias. Então, peço que atentem e tomem cuidado com essas 3 especificidades. Eu, sinceramente, acho que é um prato cheio de prova. Acho que o candidato ele tem que conhecer o órgão que ele trabalha, tem que conhecer a estrutura que ele vai trabalhar e, acima de tudo, tem que conhecer as regras que envolvem essa estrutura. Tá? Então, aqui a gente finaliza aí essa parte que eu chamo de segundo bloco. Então, praticamente ele chega ao final. Mas não vamos parar por aqui. Já ato contínuo a gente entra aí nessa parte de financiamento da Seguridade Social. Hoje aqui a gente começa vendo as noções introdutórias. Na próxima aula a gente vai atacar só financiamento, na seguinte também só financiamento e acredito que na outra, se a gente não tiver acabado, a gente já vai estar aí no meio do caminho, já no viés de finalizar, para a gente já entrar no assunto seguinte e seguir nessa caminhada aí rumo à conclusão desse curso, né? E rumo à realização de uma boa prova por você, tá? Estou recebendo muitos e-mails, muita gente elogiando, muita gente gostando, muitos comentários, muita gente dizendo que o material é bom. Já de antemão peço obrigado, não dá para falar aqui o nome de todo mundo, é muita gente, mas eu tenho recebido muita coisa boa e isso ajuda muito aí, dá mais força para continuar e para fazer um trabalho bom e que de fato ajude você e faça a diferença na sua vida, tá? Meu muito obrigado, já fica aqui para você. Então, agora a gente já entra na parte de financiamento da Seguridade Social. A gente já vai direto, ó. É hora do din-din. Então, da onde vem a verba da Seguridade Social? Quem paga, quem não paga, quem faz o financiamento? Agora aqui a gente vai ver muito número, vai começar a se dar com muito número, com muita porcentagem. Geralmente quem é do direito não gosta muito, mas não tem nada de mais não. Nada que uma boa carga de exercício não ajude a assimilar a matéria. Então, a gente começa aqui com financiamento aplicado. Então, eu abro para você perguntando, qual regime é aplicado no caso? O regime aplicado aqui a gente pode dizer que é o de repartição simples. É o de repartição simples, compacto intergeracional. Cristiano, que isso? Pacto intergeracional, que nome doido é esse? Que nome diferente. Esse repartição simples com pacto intergeracional nada mais é do que o quê? Quem está trabalhando hoje está pagando a aposentadoria da geração que já está aposentada
E a geração de amanhã vai pagar a aposentadoria de quem está trabalhando hoje. E assim sucessivamente. Por isso que se fala aqui desse pacto intergeracional, um pacto aí fictício entre as gerações, tá? Então a gente abre falando que esse é o nosso regime aplicado. Quais os princípios aplicáveis, então, ao financiamento da Seguridade Social? Aqueles princípios lá que a gente viu lá do parágrafo único do 194, aqueles 4 princípios ali que são extremamente importantes para a gente, lá no comecinho do nosso curso, ó, revisão, hein? Então, quais princípios aplicáveis aqui? A gente tem a diversidade da base de financiamento, ou seja, a base de financiamento deve ser a mais ampla possível. Já vimos essa definição, você está fera? Tem que estar fera nisso. Temos também a equidade na forma de participação do custeio. Lembra lá? O que diz a equidade na forma de participação do custeio? Quem pode mais, contribui com mais. Quem pode menos, contribui com menos, mas todo mundo contribui na medida de suas condições. Essa é a nossa equidade na forma de participação do custeio. E finalizando como terceiro princípio, a gente não pode esquecer nunca o nosso princípio da solidariedade. Então aqui temos aqui os 3 princípios que vão gravitar aí quando a gente falar de financiamento da Seguridade Social. Repetindo para você, para que não haja dúvida, nós temos a diversidade da base de financiamento, temos a equidade na forma de participação no custeio e temos a solidariedade. Na diversidade da base de financiamento, já falei, a base de financiamento deve ser a mais ampla possível. Equidade na forma de participação no custeio, quem pode mais contribui com mais, quem pode menos contribui com menos. E a solidariedade que está esculpida no artigo 195. Por isso eu não comentei aqui antes para você, porque eu vou falar agora com a leitura do dispositivo, um dispositivo muito importante para a gente quando a gente fala de financiamento da Seguridade Social. Então olha o que ele nos diz. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei. Então, olha só, financiada por toda a sociedade, de forma direta e de forma indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. E aí ele traz ali o rol de contribuições sociais que nós vamos ver na próxima aula. Então, minhas observações. Primeiro, então ele fala que a Seguridade Social vai ser financiada por toda a sociedade, ou seja, todos contribuem para o sistema. Então aqui ele está falando exatamente disso, de solidariedade. Todos solidariamente contribuindo para o sucesso do sistema. Por quê? Porque a Seguridade Social é de interesse de todos. Todos têm interesse em saúde, todos têm interesse na Previdência Social e todos têm direito à assistência. Todos, vamos dizer assim, o cunho de assistência, que envolve também dignidade da pessoa humana, tem que ser de interesse da sociedade como um todo, de modo que todos possam viver bem e com qualidade de vida. Então, por isso, ele traz aqui o termo toda a sociedade, e de forma direta e indireta a gente vai entender agorinha por quê. Então aqui nós temos sim o corolário do princípio da solidariedade, nos ensinando que todos devem contribuir para o sistema de forma direta ou indireta, pois Seguridade Social, que é o nosso país, Previdência, Assistência e Saúde, é interesse de toda a sociedade. Então, o que seriam essas contribuições de forma direta e indireta trazida aí pelo texto constitucional? O texto constitucional não vai trazer palavras em vão. Então, doutrinariamente, a gente pode dizer o quê? As contribuições diretas são as contribuições feitas à Seguridade Social pelas contribuições sociais. Então, as contribuições sociais, nós podemos dizer que elas são o quê? As contribuições diretas. Ou seja,
aquele segurado empregado começou a trabalhar, teve sua carteira assinada, todo mês no seu contra-cheque vem um recolhimento da sua contribuição social. Então, esse recolhimento é uma forma de contribuição direta para a Seguridade Social. Aí você fala, e a indireta, que está aqui no nosso finalzinho? A indireta. A indireta é aquela que vai se dar pelo quê? Pelos orçamentos. Então, na indireta, nós temos ela inseridas aonde? Nos orçamentos. De quem? Da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso porque esses entes públicos devem separar parte do seu orçamento para pagar a Seguridade Social. Então, assim, a gente pode dizer que a indireta vai vir o quê? Dos orçamentos dos entes públicos. E a gente que paga, é a sociedade que paga, o orçamento vem o quê? Da cobrança de impostos, né? Isso, de taxas, impostos. Então, quem é que paga isso tudo? É a gente. Então, a gente só não paga diretamente. Se a gente paga imposto, tudo que a gente compra tem imposto, e esse imposto segue para o orçamento, e parte desse orçamento para a Seguridade Social, a gente também está financiando aqui o sistema de forma indireta. Então, recapitulando aqui para finalizar, no financiamento de forma direta, nós temos as contribuições sociais. E no financiamento de forma indireta, nós temos os orçamentos do ente público. Estamos aqui apenas nas noções iniciais. Tá ok? Pois bem, então da onde vem o financiamento? Quem são os financiadores do sistema? Então a gente vai praticamente fechar aqui apresentando nossos financiadores. Então nós temos a União como um dos financiadores. Nós temos logo após as contribuições sociais como segunda fonte financiadora. E, por último, nós temos as receitas de outras fontes. Então, é daqui que vai vir a nossa parte de finanças. Então, a gente hoje vai falar apenas da União de maneira rápida. Então, a União nada mais é do que a fiadora do sistema. Então, na falta de recursos, a União deve cobrir esse recurso. Não se justifica a União chegar e dizer que não tem recursos e deixar de pagar os benefícios da Previdência Social. Tá ok? Então, já guarde essa ideia aí de fiadora para a União, onde ela deve cobrir todos os recursos que vierem a faltar. Lembrando que parte do seu orçamento já vai ser diretamente separado para a Seguridade Social, assim como dos estados, do Distrito Federal e município. Então, o orçamento desses entes também já deve separar, tá? Não vinculando ao orçamento da União. Então, desvinculado do orçamento da União. Então, cada ente tem o seu orçamento e dentro do seu orçamento deve separar a parte da Seguridade Social. Então, partindo aqui para o nosso primeiro tópico, como eu falei, a União é a fiadora do sistema. Então, na ausência e na falta de recursos, ela deve cobrir esse recurso e pagar os benefícios, obrigatoriamente. Então, não se justifica dizer que esse mês ou outro mês não vai pagar aposentadorias e pensões, porque está no momento de crise. Tá ok? A gente já para por aqui. Já fecha aqui falando da União. A próxima aula é só contribuições sociais. Vai ser uma aula aí muito empolgante, tá legal? Até a próxima.